Você provavelmente já viu essa cena. Talvez ela tenha aparecido no seu feed de notícias hoje mesmo, entre um vídeo de gato e uma propaganda de investimento. Uma mulher sentada no banco do motorista de um carro estacionado, o rosto banhado em lágrimas, a respiração ofegante, segurando o celular na vertical como se fosse um pedido de socorro enviado para o espaço sideral. O motivo do colapso varia, mas o padrão é sempre idêntico. Às vezes é um pneu furado em uma estrada de terra. Às vezes é um filho com febre alta às 2 da manhã de uma terça-feira chuvosa. Às vezes é uma conta inesperada do encanador, ou o motor do carro que faz um barulho estranho que ela não sabe identificar. Ela está soluçando. Ela olha para a câmera, para os seus milhares de seguidores invisíveis, e diz que está exausta. Ela diz que a vida é impossível. Ela diz que não aguenta mais ter que resolver tudo sozinha. A legenda do vídeo geralmente contém frases sobre a carga mental, sobre a injustiça do mundo, ou sobre como a sociedade falhou com ela. Parece à primeira vista um grito de desespero legítimo, e de certa forma, a dor que ela sente naquele momento é real. Aquela ansiedade apertando o peito, a sensação de afogamento, o pânico de não saber para quem ligar. Nós sabemos como isso dói. O sofrimento humano, mesmo quando causado pela própria ignorância, é sentido de forma genuína. Mas, e se eu te dissesse que o que estamos testemunhando nesses vídeos virais, que se multiplicam aos milhares todos os dias, não é apenas uma coleção de crises pessoais isoladas? E se isso for o sintoma de uma mentira cultural devastadora que foi vendida a uma geração inteira? A sociedade moderna, através da mídia, da cultura pop e de ideologias de empoderamento superficial, vendeu para as mulheres contemporâneas uma fantasia de independência absoluta. Disseram a elas que a liberdade seria apenas a parte boa. As viagens com as amigas para a Europa, o apartamento decorado no Pinterest, a carreira de sucesso, os drinks na sexta-feira à noite e a jornada emocionante de autodescoberta longe das amarras do patriarcado ou da família tradicional. Prometeram que, ao se livrarem das estruturas antigas, elas encontrariam a felicidade plena, mas esqueceram de avisar sobre a outra face da moeda, a face brutal e inegociável da realidade. Esqueceram de dizer que a liberdade, quando não está acompanhada de uma estrutura férrea de disciplina e competência, é apenas um fardo esmagador. Esqueceram de avisar que a autonomia total significa responsabilidade total. E o paradoxo trágico é este. Muitas dessas mulheres, que lutaram tanto para se livrar da suposta prisão de um relacionamento estável, de um casamento com um homem decente ou de uma estrutura familiar tradicional, agora descobriram que a liberdade absoluta se parece muito com o caos absoluto. Elas queriam ser capitãs do próprio navio, mas ninguém as ensinou a navegar durante a tempestade. E agora, quando o mar fica agitado, elas percebem que estão sozinhas no convés, e não há ninguém para segurar o leme. Neste episódio especial do Mente Blindada, nós vamos fazer algo que poucos têm coragem de fazer. Nós vamos dissecar, com a precisão cirúrgica da psicologia evolutiva e a frieza analítica do estoicismo, por que esse colapso moderno está acontecendo diante dos nossos olhos. Não vamos usar eufemismos. Vamos investigar por que a remoção deliberada da estrutura masculina dos lares criou um vácuo de ansiedade que nenhuma terapia ou vídeo no TikTok consegue preencher. Vamos analisar a economia da piedade que recompensa a fraqueza. E mais importante, vou te entregar ferramentas mentais práticas, forjadas na sabedoria milenar, para identificar quem está pronto para a realidade da vida adulta e quem está apenas atuando um papel dramático para uma plateia virtual. Seja bem-vindo. Respire fundo. Vamos encarar a verdade, por mais brutal que ela seja. Antes de mergulharmos nas profundezas da filosofia estoica e na análise comportamental, eu preciso que você entenda o mecanismo operacional por trás desse sofrimento. Para isso, vou te apresentar agora uma ferramenta de diagnóstico fundamental que eu desenvolvi ao longo de anos, observando dinâmicas de relacionamento e comportamento humano. Eu chamo essa ferramenta de o teste da terça-feira, a fantasia da independência moderna
É quase inteiramente construída e vendida com imagens de sexta-feira à noite e sábado de manhã. É o marketing do estilo de vida. É o drink sofisticado, a roupa da moda, a balada, o brunch, a academia vazia, a viagem solo para a praia. É muito fácil, extremamente fácil, ser independente e empoderada no sábado à tarde, quando o sol está brilhando, o salário acabou de cair na conta e a única responsabilidade é escolher em qual restaurante jantar. O sábado é o dia da ilusão. O sábado é o palco onde a performance da vida perfeita acontece. Mas a vida real, a vida crua, a vida que constrói caráter e testa a sanidade, ela não acontece no sábado. Ela acontece na terça-feira. O teste da terça-feira é simples, mas infalível. Observe com atenção clínica como uma pessoa reage quando as responsabilidades básicas, chatas, repetitivas e inevitáveis da vida adulta batem à porta sem aviso prévio. Como ela reage quando a rotina quebra a fantasia. É a terça-feira chuvosa. É o momento em que o pneu fura a caminho de uma reunião importante. É quando a criança acorda com virose e vomita no tapete da sala, e a escola avisa que ela não pode ir para a aula. É quando a geladeira quebra silenciosamente durante a noite e estraga todas as compras do mês que acabaram de ser feitas. É quando o encanamento estoura e inunda a cozinha com água suja. É quando você adoece, tem febre alta, o corpo dói, mas a casa ainda precisa ser limpa. A comida precisa ser feita e as contas precisam ser pagas. Esses eventos não são tragédias extraordinárias. Eles não são o fim do mundo. Eles não são conspirações do universo contra a felicidade individual. Eles são a vida. Eles são a definição estatística de estar vivo. Eles são a terça-feira de qualquer adulto funcional no planeta Terra. O homem que foi forjado na realidade, que cresceu entendendo que o mundo não lhe deve nada, entende isso instintivamente. Se o carro quebra, ele xinga baixinho, encosta no acostamento, pega o macaco, troca o pneu ou chama o guincho. Ele calcula o custo, ajusta o orçamento e resolve. Se a conta chega mais alta, ele trabalha mais horas, vende algo, negocia. Ele age, ele entende que o obstáculo é o caminho, ou pelo menos que o obstáculo é parte da estrada. Mas o que estamos vendo hoje, nessa epidemia de vídeos de choro e desabafos, é o colapso total e absoluto diante da terça-feira. Estamos vendo mulheres adultas, muitas vezes com carreiras, títulos acadêmicos e uma imagem pública de força, desmoronarem completamente diante de inconveniências logísticas menores. Mulheres que largaram casamentos estáveis com homens bons, homens que proviam segurança e previsibilidade, porque queriam se encontrar, porque sentiam que faltava paixão ou aventura. E, de repente, elas descobrem a verdade aterrorizante. Quando você tem 39 graus de febre, tremendo de frio embaixo das cobertas, ainda precisa levantar para fazer o almoço das crianças. E não há ninguém, absolutamente ninguém, para assumir o turno da noite, para ir à farmácia, para segurar as pontas. A liberdade que elas tanto queriam agora se parece com uma prisão solitária de responsabilidades ininterruptas. Essa ferramenta, o teste da terça-feira, serve para você, homem, se blindar e proteger seu futuro. Quando estiver conhecendo alguém, quando estiver avaliando uma possível parceira para construir uma vida, não olhe para as fotos de viagem no Instagram. Não se impressione com a maquiagem perfeita ou com o discurso sobre independência. Olhe para como ela lida com o pneu furado. Olhe para como ela reage quando o garçom traz o prato errado. Olhe para o comportamento dela quando ela está cansada, com fome e o plano deu errado. Se um simples inconveniente de terça-feira se transforma em um colapso emocional público, se vira um drama shakespeariano postado nos stories, se a reação imediata é culpar o mundo, o ex-marido, o governo ou o patriarcado, você não está lidando com uma parceira adulta. Você está lidando com uma criança no corpo de uma mulher, alguém que comprou a fantasia da liberdade, mas se recusa terminantemente a pagar o preço da responsabilidade. Você está lidando com alguém que quer os privilégios da vida adulta sem o fardo da vida adulta. E acredite em mim, você não pode construir um império
Ou mesmo uma casa estável, com alguém que desmorona assim que começa a chover. Mas por que isso acontece? Por que esse teste é tão eficaz hoje em dia? E por que a reação moderna padrão é o choro performático, e não a ação resolutiva? Para entender a raiz desse comportamento, precisamos sair da superfície das redes sociais e mergulhar fundo na sabedoria antiga. Precisamos voltar 2000 anos, à Grécia e à Roma antiga, para consultar os mestres da mente humana, os estoicos. O filósofo Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos homens mais sábios da história, nos ensinou uma verdade fundamental que a sociedade moderna tenta desesperadamente esquecer. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Pense nisso. O pneu furado é um evento neutro. É apenas um objeto de borracha e metal que perdeu a pressão do ar. É física. É química. O pneu não tem sentimentos. Não tem intenções malignas. Não sabe quem você é e não está tentando arruinar o seu dia. Ele apenas furou. O filho doente é biologia. São vírus e bactérias interagindo com um sistema imunológico. Eles não têm uma agenda pessoal contra a mãe. A chuva que cai no dia do piquenique é meteorologia, não perseguição. O colapso emocional que vemos nas redes sociais, essa angústia que parece insuportável, não vem do evento em si. O evento é manejável. Milhões de pessoas lidam com pneus furados todos os dias, sem chorar na internet. O sofrimento vem da expectativa quebrada. Vem do abismo entre como a pessoa acha que a vida deveria ser e como a vida realmente é. A mente moderna, especialmente a mente feminina moldada pela cultura contemporânea de validação constante, foi condicionada a acreditar que a vida deveria ser fácil, que deveria ser fluida, justa e constantemente gratificante. Criou-se uma geração que acredita, com fervor religioso, que seus sentimentos são a bússola da realidade. A lógica interna funciona assim: se eu me sinto triste, então o mundo é injusto. Se eu me sinto sobrecarregada, então eu sou uma vítima de uma opressão sistêmica. Se eu estou frustrada, alguém errou comigo. É o solipsismo emocional elevado ao nível de doença social. O estoicismo tem um nome para o remédio que falta a essas pessoas: ananke, a necessidade, o destino, as leis irrevogáveis da natureza. O homem tradicional, o seu avô, e a mulher resiliente, de gerações passadas. Pense na sua avó que criou 6 filhos sem máquina de lavar e sem reclamar na internet. Eles aceitavam a ananke. Eles entendiam que a vida é inerentemente dura, que o trabalho é pesado, que as coisas quebram, que as pessoas adoecem, que o dinheiro falta. Isso não era motivo de choro ou de surpresa. Isso era a descrição do trabalho de estar vivo. Era o padrão de fábrica da existência humana. Hoje, quando a realidade impõe suas dificuldades inevitáveis, a mente despreparada sente isso como uma ofensa pessoal, como um ataque direto à sua autoestima. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma boa pessoa. Eu manifesto coisas boas. Eu merecia mais. Essa indignação diante da dificuldade normal é o que causa o colapso. Essa fragilidade emocional extrema é o resultado direto de uma troca perigosa que a nossa cultura fez nas últimas décadas. Trocamos a competência pela validação. Durante anos disseram a essas meninas que agora são mulheres que elas eram perfeitas, exatamente como eram, que seus sentimentos eram sagrados, que elas mereciam o mundo apenas por existirem. Mas ninguém as ensinou a trocar um fusível. Ninguém as ensinou a gerenciar um orçamento doméstico apertado. Ninguém as ensinou a negociar com um mecânico. Ninguém as ensinou que quando a tempestade vem e o teto começa a gotejar, o choro não constrói abrigo. O choro apenas te molha mais. A sabedoria estoica aqui é clara e cortante como uma lâmina. A verdadeira independência, a única que vale, a pena perseguir, não é a ausência de problemas. Problemas sempre existirão enquanto você estiver respirando. A verdadeira independência é a capacidade de manter a ataraxia, a imperturbabilidade da alma, a calma interior, enquanto você resolve os problemas. É olhar para o caos e dizer: isso é apenas mais uma coisa para resolver, em vez de dizer: isso é o fim da minha vida.
É a diferença entre ser o capitão que segura o leme na tempestade e o passageiro que se joga no chão gritando. Agora que estabelecemos a base filosófica e entendemos que o sofrimento vem da resistência à realidade, vamos descer para o nível prático. Vamos dissecar a anatomia desse colapso social. Por que isso está acontecendo agora? Por que parece uma epidemia? Existem 3 pilares fundamentais que sustentam esse fenômeno, e entender cada um deles é crucial para você não ser arrastado por essa correnteza. O primeiro ponto é o que eu chamo de o vácuo da estrutura masculina. Existe uma verdade impopular, uma verdade que pode fazer com que este vídeo seja criticado por muitos, mas que precisa ser dita porque é a realidade observável. Muitos desses colapsos ocorrem pouco tempo depois de uma mulher conquistar sua tão sonhada liberdade, saindo de um relacionamento longo. Ela deixa o marido que ela considerava chato, o cara estável, previsível, talvez pouco emocionante, porque a vida ao lado dele parecia monótona. Ela sentia que estava perdendo a vida, que havia algo mais brilhante lá fora, o que ela não percebia. E o que a sociedade moderna tenta esconder é que aquela monotonia era, na verdade, segurança, era estabilidade. Os homens, historicamente e biologicamente, tendem a providenciar a estrutura invisível da casa. E quando digo estrutura, não estou falando apenas de pagar as contas, embora isso seja vital. Estou falando da estrutura psicológica e disciplinar. É a disciplina de manter a manutenção do carro em dia, para que ele não quebre na estrada. É a imposição de limites claros para as crianças, ensinando que não significa não. É a capacidade de ser o vilão necessário para manter a ordem, de ser impopular para ser eficaz. É a vigilância constante que tranca as portas à noite. É a lógica fria que corta gastos supérfluos quando o orçamento aperta. É a manutenção preventiva que impede o cano de estourar. Muitas mulheres subestimam drasticamente o quanto essa energia masculina sustentava o ecossistema do lar. Elas achavam que aquilo acontecia magicamente. Quando essa estrutura é removida, a casa não cai imediatamente. É como remover uma parede de sustentação. A princípio tudo parece igual, mas a gravidade é implacável. A casa degrada lentamente. Primeiro, as crianças perdem os limites, tornam-se ansiosas e o caos se instala na rotina de sono e alimentação. Depois, a manutenção física da casa atrasa. A lâmpada queimada não é trocada. A torneira pingando é ignorada. Depois, as finanças saem do controle porque não há mais o chato para dizer não aos pedidos de iFood toda noite ou às compras impulsivas. De repente, 6 meses ou 1 ano depois do divórcio, ela está sozinha, cercada pelo caos que a falta de estrutura criou, e entra em pânico. Ela olha em volta e vê desordem, dívidas e filhos descontrolados. E ela chora. Ela queria o bônus da masculinidade, a segurança e a provisão, mas sem o ônus, o compromisso, a lealdade e o respeito à liderança dele. Ela queria a utilidade do homem, mas descartou o homem. E agora ela descobre que a utilidade ia embora com ele. O segundo ponto crucial é o que chamamos de a economia da piedade e o vitimismo como moeda. Vamos analisar friamente o comportamento de gravar a si mesma chorando. Pense na logística disso. Você está em uma situação de emergência. O pneu furou, o filho está doente, a conta venceu. A adrenalina deveria estar correndo, focando seu cérebro na solução. Como eu resolvo isso agora? Mas em vez disso, a pessoa pega o celular. Ela abre o aplicativo da câmera. Ela verifica a iluminação. Ela posiciona o telefone no painel do carro. Ela aperta o botão de gravar. Ela olha para a lente e começa a chorar e a falar. Depois, ela edita, coloca uma legenda, escolhe uma música triste e posta. Isso não é um comportamento de sobrevivência. Se você tem tempo e presença de espírito para produzir conteúdo sobre o seu sofrimento enquanto ele acontece, você não está buscando solução. Você está buscando validação. Você está buscando público. Nossa sociedade atual criou um sistema de incentivos perverso.
Nós recompensamos o sofrimento feminino público com atenção massiva, simpatia, comentários de apoio. Você é uma guerreira, força rainha, e muitas vezes recompensas financeiras através de vaquinhas online e doações. Criamos um mercado onde demonstrar fraqueza e incompetência é lucrativo. O choro se tornou uma estratégia de marketing pessoal. Agora, faça o contraste. Imagine um pai solteiro, um homem trabalhador, que está com o pneu furado na chuva e atrasado para buscar o filho. Se ele postar um vídeo chorando e dizendo que não aguenta mais, qual será a reação da sociedade? Vire homem. Pare de choramingar e troque o pneu. Que patético. Vá trabalhar. O homem aprendeu desde muito cedo que ninguém virá salvá-lo. A cavalaria não vai chegar. Ninguém se importa com as lágrimas dele. As pessoas só se importam com o valor que ele produz e com a proteção que ele oferece. A mulher moderna, no entanto, foi ensinada que, se ela gritar alto o suficiente, se ela chorar de forma convincente o suficiente, alguém virá. O governo, a família, um novo parceiro, a sociedade. O choque, o verdadeiro trauma, acontece quando a vida adulta real chega e ninguém vem. O pneu continua furado, não importa quantas visualizações o vídeo tenha no TikTok. A conta continua vencida, não importa quantos likes o desabafo receba. A realidade é indiferente à performance. E essa descoberta tardia é devastadora. O terceiro ponto, e talvez o mais insidioso, é a ilusão da prioridade e a pobreza seletiva. Muitas vezes o colapso financeiro que vemos nesses vídeos, a reclamação de que não tenho dinheiro para o básico, esconde uma verdade desconfortável sobre falta de disciplina e escolhas terríveis. Eu já vi e analisei inúmeros casos onde a reclamação era: não tenho dinheiro para o aluguel, ou não tenho dinheiro para consertar o carro. Mas ao observar o estilo de vida, as prioridades estão completamente invertidas. As unhas de gel de R$ 200 estão impecáveis e são feitas quinzenalmente. O cabelo tem luzes que custam uma fortuna. O smartphone é o modelo do ano. O pedido de delivery é quase diário porque estou muito cansada para cozinhar. Existem assinaturas de 3 ou 4 serviços de streaming. Isso não é pobreza no sentido tradicional. Isso é a mente infantil que busca o prazer imediato, a dopamina rápida do consumo e da aparência, e entra em colapso total diante da responsabilidade futura. É a incapacidade de entender o conceito de custo de oportunidade. A vida adulta exige sacrifício. Exige comer arroz com ovo e feijão hoje, e cancelar a Netflix para ter o dinheiro do conserto do carro amanhã. Exige usar o mesmo casaco por 5 anos para garantir que o aluguel esteja pago. Mas a cultura do eu mereço, do trate-se bem, do autocuidado interpretado como consumismo, destruiu a capacidade de adiar a gratificação. Elas gastam o dinheiro que não têm para impressionar pessoas que não conhecem, e depois choram porque não têm dinheiro para as necessidades que a vida exige. O resultado é uma vida vivida em modo de reação permanente, sempre correndo atrás do prejuízo, sempre apagando incêndios que elas mesmas iniciaram por negligência, sempre se sentindo vítimas de uma economia cruel, quando na verdade são vítimas da própria falta de gestão. E quem paga o preço mais alto por tudo isso? As crianças. Os filhos dessas mulheres estão crescendo em lares caóticos, instáveis, onde a mãe é uma figura de fragilidade constante, não de força. Eles veem a mãe desmoronar por causa de um pneu. Eles sentem a insegurança financeira. Meninos crescem sem referências de estoicismo e força. Meninas crescem aprendendo que ser mulher é ser uma vítima perpétua, que a vida é assustadora e que a resposta para os problemas é o choro, não a competência. Estamos criando uma geração programada para a ansiedade e a disfunção. Então, o que tiramos disso tudo? Qual é a lição para nós, homens que buscam blindar a mente e viver de acordo com princípios elevados? Não estamos aqui apenas para apontar o dedo ou zombar do sofrimento alheio. O escárnio não constrói caráter. Estamos aqui para aprender com o erro dos outros, para que não sejamos arrastados pelo mesmo redemoinho.
Para as mulheres que porventura estejam ouvindo este conteúdo e se sentiram incomodadas, saibam que a vida real não se importa com a sua fantasia de independência, nem com os seus sentimentos sobre o patriarcado. A gravidade não é machista, ela apenas puxa para baixo. A economia não é misógina, ela é apenas matemática. A liberdade tem um custo alto, e a moeda de troca é a responsabilidade total e irrestrita. Se você quer a força da independência, precisa abandonar a performance de vítima. Precisa matar a menina que espera ser salva e dar à luz a mulher que se salva. E para você, homem, que está me ouvindo agora, entenda, de uma vez por todas, o seu valor intrínseco. Sabe aquela estrutura que você provê e que muitas vezes foi chamada de tóxica ou controladora? Aquela chatice de verificar o óleo do carro antes da viagem, de insistir em fazer um orçamento, de dizer não para os desejos impulsivos dos filhos, de trancar as portas, de planejar o futuro? Isso não é defeito, isso não é opressão. Isso é o alicerce. Isso é a fundação de concreto que impede o teto de cair sobre a cabeça da família na primeira tempestade. Não aceite ser tratado como uma utilidade descartável. Não aceite ser o homem que serve apenas para matar a barata, abrir o pote de vidro e consertar a pia, mas que não serve para ser respeitado como líder, como parceiro e como autoridade dentro do seu próprio lar. Não aceite a narrativa de que sua masculinidade é um problema, quando na verdade ela é a solução para o caos que vemos lá fora. E seja criterioso, seja implacável na sua seleção. Se você encontrar alguém que colapsa na terça-feira e culpa o mundo na quarta-feira, afaste-se. Não tente ser o herói. Não tente ser o capitão salva-putas. Você não pode salvar alguém que está viciado em se afogar para ganhar atenção. Você não pode construir uma vida sólida com alguém que vê a responsabilidade como uma agressão. Seja o pilar. Mantenha sua mente blindada. Cultive o estoicismo não como uma teoria bonita para postar no Instagram, mas como uma armadura prática para o dia a dia. Continue resolvendo os problemas em silêncio. Continue trocando o pneu na chuva, sem esperar aplausos. Continue pagando as contas, sem fazer drama. Porque é isso que constrói impérios. É isso que constrói legado. Enquanto o barulho apenas constrói audiência temporária, a competência silenciosa constrói civilizações. A sociedade pode estar colapsando em um mar de lágrimas e vitimismo, mas a sua casa, a sua mente e a sua vida não precisam seguir o mesmo caminho. Se este vídeo te deu a clareza brutal que você precisava para entender o mundo ao seu redor, se ele colocou em palavras o que você sentia mas não sabia expressar, faça a sua parte. Inscreva-se no canal Mente Blindada. Aqui nós não performamos sofrimento, nós forjamos força. Aqui não é lugar de vítimas, é lugar de homens que buscam a sabedoria. Deixe seu like se você é do time que resolve, não do time que chora. Compartilhe isso com um amigo que precisa acordar. Nos vemos no próximo episódio. Mantenha-se forte, mantenha-se blindado.